Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um trimestre. Nós vamos iniciar com a apostila número 4, a aula 25 e 26, aplicar conceitos e desenvolver o tema. Eu espero que esse trimestre seja muito proveitoso a todos e de grande conhecimento. Vamos lá? Lá na página 284, vamos iniciar então com a aula 25 e 26, aplicar conceitos e desenvolver o tema. Bom, basicamente nós vamos compreender, pessoal, a necessidade de assimilar a questão que é posta em debate e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, como é descrito na competência 2 do Enem. Tá? Então, nós vamos trabalhar essa competência 2 do Enem. A apostila de vocês, ela inicia com uma charge e um cartaz. A charge ela foi publicada em 1904 e retrata a revolta popular diante da obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Já ao lado à direita, tem um cartaz com uma campanha contra o HPV. E aí mostra aí os diferentes, né, as diferentes modos de pensar, né, de acordo com o passar dos tempos. Então, nos vestibulares são comuns as questões interdisciplinares, que envolvem diferentes áreas do conhecimento. Na redação, um fato histórico ou um conceito de biologia, eles podem estar aliados, atrelados a um argumento para defender com mais propriedade uma determinada visão do mundo. Então, para que a competência 2 fosse bem trabalhada, a nossa aula ela foi dividida em 3 partes. A primeira delas é compreender a proposta de redação. Tratamos da compreensão da questão posta em debate primeiro, né? E uma leitura cuidadosa da coletânea é a chave, pessoal, para o sucesso da produção textual de vocês. Uma vez que a partir dela você obtém pistas sobre o encaminhamento do tema desejado pela banca. Conhece as vozes discursivas que estão em confronto e observa o recorte temático. Na segunda parte, vamos entender que é necessário aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Então, nós vamos trabalhar a ideia de que o conhecimento que você obtém nas aulas de outras matérias deve ser aproveitado na construção do seu texto. Por que não? É comum aos alunos e a nós mesmos, né, a todos nós, guardar as informações que nós recebemos em gavetinhas e não fazer o cruzamento entre elas. Para ilustrar a possibilidade de interrelacionar diversos universos, lá quando vocês estiverem no texto teórico, fazendo as atividades da aula de correção, há um texto publicado no Jornal da Folha de São Paulo, em que o cálculo da distância de frenagem, que é do domínio da física, é o argumento mais convincente de que a tese da redução das velocidades dos veículos que circulam nas cidades é pertinente, pois melhora o fluxo dos carros, evitando colisões e pontos de parada. Então, foi necessário esse cálculo de distância de frenagem, que é um dado da matéria física, né, para fortalecer esse argumento na nossa dissertação. Bom, no tocante à redação, né, várias áreas do conhecimento podem ser convocadas a participar da análise do tema proposto pelo vestibular, como história, biologia, geografia, matemática. E aí vocês têm uma ilustração, que é o desenho número 1, diagrama, mostrando a diferença das informações, né? Elas colocadas lá, todas as informações que a gente vai recebendo, que elas ficam isoladas. E o keynote seria o quê?
seria o conhecimento. São essas informações interligadas que geram o conhecimento. Na terceira parte, vamos falar em desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Retomar a questão estrutural, que é necessária para que você tenha sempre em mente que há os limites impostos pela dissertação ortodoxa, que nós já estudamos. O texto dissertativo, ele diz lá que não é factual. O que é isso? Ele não é um fato, não é simplesmente constatativo e analítico. E daí se dá a necessidade da sua estruturação em partes que delimitem e comportem a natureza e a profundidade desse tipo de texto. É necessária uma apresentação dos elementos que formarão a análise central, um desenvolvimento que possa dar conta de todas as relações estabelecidas entre as diferentes áreas do conhecimento e uma conclusão que destaque os raciocínios do texto. Na página 285, há 2 exemplos de redações que podem ter até tentado fazer a junção da língua portuguesa com a matéria de ciências, uma coisa mais criativa na outra, mas não obedeceram à estrutura básica necessária da dissertação e, por esse motivo, foram anuladas. 1. Leia com atenção os textos a seguir. Texto 1. Como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil, de seus sonhos, o país imaginado por tanto tempo como lugar sem racismo, eles teriam concluído que entre o inferno e o paraíso não há uma tão grande distância final. Texto 2. Segundo os dados da pesquisa mensal de emprego PME do IBGE, um trabalhador negro no Brasil ganha em média pouco mais da metade, 57,4%, do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de 1.374,79 para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos ganham 2.396,74. Embora essa desigualdade tenha diminuído nos últimos 10 anos, ela continua bastante alta. Segundo dados respectivos do IBGE, desde 2003, os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média 51,4%, enquanto os dos brancos aumentou uma média de 27,8%. Essa diferença observada nos últimos 10 anos fez com que a desigualdade de rendimentos médios recebidos por trabalhadores pretos e pardos, em comparação com os mesmos rendimentos recebidos por trabalhadores brancos, diminuísse 9 pontos percentuais, saindo de 48,4% em 2003 para os atuais 57,4%. O texto 1 foi retirado de uma prova de história do vestibular da Unicamp. Nele se discutia uma visão equivocada que os Estados Unidos apresentavam do Brasil. Que visão era essa? Como fica evidente no texto, os abolicionistas americanos construíram uma visão idealizada da sociedade brasileira, como harmônica, isenta de tensões raciais. B. Mas se tivesse tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos, o país imaginado por tanto tempo como lugar sem racismo, eles teriam concluído que entre inferno e paraíso não há uma tão grande distância final. De que maneira o texto 2 comprova essa informação? No texto 1, a historiadora Célia Azevedo, ela afirma que o final da escravidão não representou de forma alguma uma equiparação de direitos entre negros e brancos, já que esses últimos mantêm seus privilégios em relação à agora livre população negra. Os dados do IBGE apresentados no texto 2 confirmam essa informação ao mostrar que a população negra e a parda ganha menos do que a população branca. Ainda que a diferença salarial entre brancos e negros
tenha diminuído. Questão 2. Os enunciados abaixo são parte de uma peça publicitária que anuncia um carro produzido por uma conhecida montadora de automóveis. Um carro que até a Organização Mundial da Saúde aprovaria. Anda mais e bebe menos. Ele cabe na sua vida e sua vida cabe nele. A menção à Organização Mundial da Saúde na peça publicitária é justificada pela apresentação de uma das características do produto anunciado. Qual é essa característica? Explique por que o modo como a característica é apresentada sustenta a referência à Organização Mundial da Saúde. Então, a característica citada é o fato de que o carro anda mais do que bebe e bebe menos, uma vez que tais atitudes são associadas a hábitos da vida saudável, né? Incentivados pela Organização Mundial da Saúde. Texto para a questão 3. Texto 1. Vacina contra HPV é alvo de processo após jovem relatar efeitos colaterais. Uma jovem francesa está processando a fabricante da vacina Gardasil contra HPV por supostos efeitos colaterais no sistema nervoso central. 6 meses após ter recebido a segunda injeção da vacina, em 2010, Marie-Océane, então com 15 anos, foi hospitalizada com diversos sintomas, como perda temporária da visão, paralisia facial e dificuldade para andar. Segundo Jean-Christophe Coubes, advogado da vítima, relatórios médicos apontaram a relação entre a vacina e as patologias desenvolvidas por sua cliente. A vítima acusa o laboratório Safoni Pasteur, que produz a vacina, de atentado involuntário à integridade. Outras 3 mulheres também afirmam terem sido vítimas dos efeitos colaterais do Gardasil. As jovens com idades entre 20 e 25 anos foram vacinadas em 2008 e 2010. 2 delas desenvolveram dermatose crônica e a terceira foi diagnosticada com inflamação na musculatura, poliomielite. Elas pretendem apresentar queixa nos próximos dias. Para a advogada Camille Kochner, que acompanha as 3, os casos de vítimas do Gardasil estão se multiplicando. Isso pode se tornar um novo escândalo sanitário. Texto 2. A segurança da vacina contra HPV. Segundo a doutora Vivian Lida Avelino Silva, médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês, ao analisarmos com cuidado os efeitos adversos relatados, constatamos que nenhum pode ser atribuído à vacina contra HPV. Ou seja, trata-se de uma associação ao acaso, uma coincidência que sempre acontece com um grande número de pessoas que recebem uma vacina nova em um curto período de tempo. Não há, até o momento, nenhum estudo que tenha associado de maneira inequívoca a vacina de HPV a algum evento adverso grave. Como todo e qualquer produto imunológico, vacinas, medicamentos, etc., é claro que, eventualmente, podem observar efeitos adversos. Após esses anos todos de uso da vacina, os dados de segurança obtidos pelo sistema de vigilância dos países que a produziram nos seus programas mostram que a vacina contra HPV é segura, com ocorrência de eventos adversos, na sua maioria leves, com dor no local da aplicação, inchaço, eritema. Em raros casos, ela pode ocasionar dor de cabeça, febre de 38 graus, com síncope, desmaios, afirma a pediatra Dr. Marcos Safadi. Para o pediatra Daniel Becker, a aprovação foi precipitada, sem tempo suficiente para analisar as reações causais. Eu me pergunto se, com o passar dos anos, não vamos perceber que elas ocorreram de forma causal, mais para frente, com milhares de meninas vacinadas. A imunização é de 2006 e está aprovada há 5 anos. Foi testada
em um tempo curtíssimo. Nós não deveríamos ter tido mais cautela? Eu tenho as minhas desconfianças. Segundo o Dr. Marcos Safadi, na verdade, quando a vacina foi aprovada nos Estados Unidos em 2006, as autoridades revisaram estudos que incluíram perto de 20 mil mulheres de várias idades que receberam a vacina de HPV. Outras vacinas em estudos controlados, demonstrando segurança e eficácia de mais de 90% na prevenção de lesões pré-cancerosas, adenocarcinoma e verrugas genitais, causada pelos tipos contemplados pela vacina. Esses estudos acompanharam as mulheres por 2 a 4 anos após a vacinação e foram julgados suficientes para o licenciamento da vacina para as indicações então vigentes. Questão 3. Após o Ministério da Saúde anunciar a campanha de vacinação, questionamentos sobre a segurança e eficácia da vacina contra HPV começaram a ser feitos. Considerando a leitura dos textos 1 e 2 e outras informações de seu repertório obtidas por meio das aulas das diferentes disciplinas, redige um parágrafo argumentativo em que você defenda um ponto de vista pessoal sobre o assunto. Eu listei alguns argumentos que podem ser destacados por vocês no desenvolvimento dessas 10 linhas. Então, argumentos de defesa da vacina que nós podemos levantar com a leitura desses dois textos é que o vírus HPV é o principal responsável pelo câncer de colo de útero, doença que mata 5 mil mulheres por ano no Brasil. É sexualmente transmissível, o HPV pode causar verrugas genitais ou lesões e é a principal causa do câncer de colo de útero, o terceiro tipo de tumor maligno mais frequente entre as brasileiras. Atrás apenas do câncer de mama, de cólon e reto. Muitas mulheres não têm acesso a um atendimento adequado no SUS e a maioria enfrenta dificuldades para marcar consultas com seus ginecologistas e para fazer cirurgias. Por isso, a prevenção por meio da vacina seria o mais adequado. A vacinação contra HPV é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e aprovada por 3 sociedades médicas. A razão de imunizar uma população tão jovem é que a eficácia é maior quando o contato com o vírus ainda não aconteceu, ou seja, antes do início da vida sexual. Questão 4. A discussão sobre o fim do livro de papel. Com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam daqui a 100 ou 200 anos, mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos em CD-ROM, em livro eletrônico, em chips quânticos, sei lá o que. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados. Página impressa, livro em braille, folheto, coffee table book, cópia manuscrita, arquivo PDF, qualquer texto pode se reencarnar nesses e em outros formatos. Não importa se é Moby Dick ou Viagem Ação Sairoé, se é Macbeth ou o livro de piadas de Cacete Planeta. Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista defendendo que alternativa D de dado, os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em nossas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Encerramos então a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitosa. Continuaremos com as nossas videoaulas que fazemos para vocês com muito amor e carinho. Façam os exercícios ATM e ATC que corrigiremos na nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Ok? Um grande abraço carinhoso e até!